Dotado de um espírito cosmopolita, dandy, mundano, e simultaneamente, arraigado às tradições nacionais, Ramalho procurou sinceramente educar e civilizar a sociedade do seu tempo. A variedade dos seus escritos, o diletantismo do seu discurso, a leveza e propriedade do seu estilo, oscilando entre as notações estéticas, as digressões líricas, os apontamentos humorísticos espelham a fidelidade ao preceito de escrita e de vida enunciado na sua autobiografia, maçar o menos possível que seja o meu semelhante, procurando tornar para os que me cercam a existência mais doce, o mundo mais alegre, a sociedade mais justa, tem sido a regra de toda a minha vida particular. O acaso fez de mim um crítico. Foi um desvio de inclinação a que me conservei fiel. O meu fundo é de poeta lírico. José Duarte Ramalho Ortigão nasceu no Porto, na freguesia de Santo Ildefonso a 24 de outubro de 1836. Era o mais velho de 9 irmãos, filhos do primeiro-tenente de artilharia Joaquim da Costa Ramalho Ortigão e de sua mulher Dona Antônia Alves Duarte Silva. Viveu a sua infância numa quinta do Porto com a avó materna, com a educação a cargo de um tio-avô e padrinho Frei José do Sacramento. Em Coimbra, frequentou brevemente o curso de Direito. Ensinou francês e dirigiu o Colégio da Lapa no Porto, do qual seu pai havia sido diretor. Em 24 de outubro de 1859 casou com Dona Emília Isaura Vilaça de Araújo Vieira, de quem veio a ter 3 filhos. Ainda no Porto, envolveu-se na questão coimbran com o folheto Literatura de Hoje, acabando por enfrentar Antero de Cantal num duelo de espadas, a quem apodou de cobarde por ter insultado o cego e velhinho António Feliciano de Castilho. Ramalho ficou fisicamente ferido no duelo travado, em 6 de fevereiro de 1866, no Jardim de Arca d'Água. Insatisfeito com a sua situação no Porto, muda-se para Lisboa com a família, obtendo uma vaga para oficial da Academia das Ciências de Lisboa. Reencontra em Lisboa o seu ex-aluno Essa de Queiroz e com ele escreve O Mistério da Estrada de Sintra, que marca o aparecimento do romance policial em Portugal. No mesmo ano, Ramalho Ortigão publica ainda Histórias Cor-de-Rosa e inicia a publicação de Correio de Hoje. Em parceria com Essa de Queiroz, surgem em 1871 os primeiros folhetos de As Farpas, de que vem a resultar a compilação em 2 volumes sob o título Uma Campanha Alegre. Em finais de 1872, o seu amigo Essa de Queiroz parte para Havana exercer o seu primeiro cargo consular no estrangeiro, continuando Ramalho Ortigão a redigir sozinho As Farpas. Com a implantação da República, em 1910, saiu para um exílio voluntário em Paris, onde vai começar a escrever as últimas farpas e contra o regime republicano. O conjunto de As Farpas, mais tarde reunidas em 15 volumes, aqui há que acrescentar os 2 volumes das Farpas Esquecidas, foi a obra que mais o notabilizou por estar escrita num português muito rico, com intuitos pedagógicos, sempre muito crítico e revelando fina capacidade de observação. Vítima do cancro, recolheu-se na Casa de Saúde do Dr. Henrique de Barros, na então Praça do Rio de Janeiro, em Lisboa, vindo a falecer em 27 de setembro de 1915, na sua casa da Calçada dos Caetanos, na freguesia da Lapa. Um ano antes da sua morte, escreve, representando uma espécie de testamento político, onde defende o respeito pelas tradições e a educação do povo a todos os níveis, entre outras reflexões sobre os novos tempos que estavam a acontecer. Combater apenas o analfabetismo do povo por meio de escolas primárias e de escolas infantis, sem religião e sem Deus, não é salvar uma civilização, é destruí-la pela base, por meio do pedantismo da incompetência, da materialização dos sentimentos e do envenenamento das ideias. Quem ignora, hoje,
que foi a perseguição religiosa e o domínio mental da escola laica o que retalhou e fracionou em França a alma da nação. Quem é que nesse tão amado, tão generoso e tão atribulado país não está vendo, hoje, objetivar-se é praticamente o profético aforismo de, é sobretudo depois de destruídos os deuses que se reconhece a utilidade deles. As farpas. A fábrica das Caldas da Rainha. O mistério da estrada de Sintra. A Holanda. Rei Dom Carlos. Folhas soltas. As praias de Portugal. Histórias cor-de-rosa. Arte portuguesa. Pela terra alheia. Cartas a Emília. Cartas de um velho a um novo.